Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, psicanalista em formação e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas. Boa noite a todos vocês. Hoje é dia 5 de julho de 2023, quarta-feira, e nós estamos aqui ao vivo, a partir de Braga, cidade ao norte de Portugal, para mais uma aula ao vivo com Vassoler, nesse meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Nós vamos falar hoje sobre um tema que recorrentemente aparece aqui no meu canal do YouTube, né? Será que a vida após a morte, a mediunidade e a experiência de quase morte, EQM, será que esses fenômenos podem ser estudados cientificamente? Esse é o tema da aula de hoje, um tema muito importante, um tema para romper dimensões dogmáticas, um tema para expandir eventualmente horizontes de questionamento, e um tema que vai me fazer dialogar com o livro Ciência da Vida Após a Morte, de autoria do professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida, que é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, o NUPS, com a psiquiatra Mariana Costa e com o filósofo Humberto Schubert Coelho, que também é professor do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor Alexander Moreira e a Mariana Costa já estiveram aqui no meu canal do YouTube para falarem sobre o livro Ciência da Vida Após a Morte, que foi publicado primeiramente em inglês pela editora Springer e agora recebe tradução para o português. Hoje de manhã eu abri lá a página da Folha de São Paulo e vi uma reportagem sobre o livro e resolvi fazer aqui uma live, uma aula, ministrar uma aula aqui no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler para falar sobre esse tema e para eventualmente colocar fagulhas de questionamento em todas e todos vocês que estiverem assistindo a essa aula, ao vivo ou de forma gravada, tá bom? Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem um like no vídeo, que curtam esse vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu para vocês fazerem uma contribuição financeira. Eu sempre peço para vocês verificarem se já estão inscritas ou inscritos no canal. Tem a tecla aqui embaixo, inscreva-se. Aí vocês podem se inscrever e toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Aqui embaixo do vídeo, está passando no pezinho da tela, no bannerzinho azul, a chave do Pix do canal do YouTube Professor Flávio Ricardo Vassoler, nômade.editora@gmail.com é a chave do meu Pix. Vocês podem mandar uma contribuição financeira, isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube, eu agradeço sempre a vocês, tá bom? E quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, ou um super chat, uma pergunta paga, eu vou agradecer sempre muito a vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Ô, Vassoler, o Thomas Hobbes, filósofo inglês, quando pairou sobre ele a pecha de ateu, ele podia estar em péssimos lençóis, podia morrer por causa disso. O Galileu Galilei, né, Florentino Galileu Galilei, em frente a cuja casa eu estive nas viagens de Vassoler, quando fui a Florença, no ano passado, há pouco mais de um ano, junho de 2022,
se não se retratasse em relação à teoria heliocêntrica, corroborando o que era a pseudociência do geocentrismo, com a Terra no centro do sistema solar e não o Sol, Galileu poderia ir para o vinagre. Ele se retratou. Será que agora certos campos da ciência, que o professor Alexander chama de fisicalistas, não estão fazendo algo como um repúdio de certas hipóteses, vejam o termo que eu estou usando, hipóteses espirituais com sinal trocado, não estão repetindo a lógica dogmática, por exemplo, para falar do Ocidente, da Igreja Católica, nos tempos de Inquisição, em que pessoas por heresias eram condenadas à morte, a torturas atrozes, à fogueira. Será que hoje certos campos do pensamento científico simplesmente não dão simplesmente de ombros para hipóteses espirituais, não as testando como hipoteses, ou seja, esse prefixo hipo, grego, quer dizer algo insuficiente, por isso que é uma hipótese, porque não veio a ser ainda uma tese testada cientificamente comprovada. Mas uma coisa que certos ramos, não todos os ramos, que certos ramos da ciência proscrevem por serem proscritas, essas coisas proscritas, só por isso não existem? Não são dignas de serem investigadas e avaliadas? Isso não é dogmatismo? Pergunto a vocês. Agora há pouco, na mesma Folha de São Paulo, eu estava lendo, eu tenho muito interesse, gente, escatológico. O que é isso? A escatologia, no sentido metafísico, religioso, transcendental, é o estudo das questões últimas, primeiras e últimas, vamos dizer assim. Então eu estava pirando em pensar nos quasares, que era uma medida de... Eu não conheço muito astronomia, astrofísica, mas simplesmente o pesquisador da Universidade da Nova Zelândia ali estava dizendo que o tempo não fluía com a rapidez com que flui hoje no início do universo há cerca de 12 bilhões de anos. Isso me fez utilizar a força poética para pensar. E ele afirmava que o universo está em expansão. Esse era um dos desdobramentos da reflexão desse autor, desse pesquisador. Então vamos partir dessa questão. O universo está em expansão. Quanto do universo nós conhecemos? Pequenos quadrantes, certo? E existem pessoas, gente, que sentenciam que não existe uma inteligência cósmica universal, que nós poderíamos chamar de Deus. Eu só não sei como essas pessoas têm certeza disso. O universo está em expansão, segundo esse astrofísico. Conhecido do universo é apenas um quadrante. Existem hipóteses que denegariam a finitude, por exemplo, com evidências de vida após a morte. Então vamos falar já sobre isso. Em todas as comunidades humanas, houve até agora dimensões de divindade de infinito. E certos campos da ciência não querem falar sobre isso. Isso tem um nome para mim, dogmatismo. E é por isso que eu tendo a dizer, alguns ateus e ateias não gostam, eu não estou desrespeitando ninguém, eu estou simplesmente dizendo que se o universo não é inteiramente conhecido, a afirmação de que não existe Deus, de que não existe nenhum tipo de inteligência cósmica, é uma profissão de fé. Assim como, sem comprovação, a crença na existência de Deus também é uma profissão de fé. Vocês percebem, não? Então, uma postura cientificamente salutar é a postura do ceticismo crítico, ou daquilo que nós poderíamos chamar de agnosticismo, mas um agnosticismo dinâmico, não estático. Dizer que não se pode conhecer a Deus e simplesmente apostar no mistério é deixar de investigar uma série de coisas, campos, uma série de saberes, experiências que poderiam ser devidamente investigadas e estão sendo ao redor do mundo investigadas
por pesquisadores e pesquisadoras que se recusam a fazer a divisão historicamente configurada lá por proscrições da Igreja Católica entre ciência e fé. Pra vocês terem uma ideia, gente, nos primeiros séculos o cristianismo era reencarnacionista e deixou de ser por determinações de concílios católicos. Dialogava com tradições orientais do reencarnacionismo. A reencarnação veio dos egípcios. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, esse preâmbulo que eu faço para essa aula é porque me parece bastante problemática a posição de proscrever como infantis hipóteses com as quais as pessoas não querem dialogar. É uma atitude dogmática. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Tem, às vezes, pessoas que vêm aqui ao meu canal e falam, não, Vassoler, você está sendo corajoso. Não estou sendo corajoso, estou sendo coerente. Eu considero tudo isso fascinante, sou espiritualista, então vocês poderiam falar assim, puxa, Vassoler, sendo você espiritualista, você então quer acreditar nessas questões. Eu admito isso. Mas vocês não acham que eu não consigo pensar contra mim mesmo. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu consigo fazer isso e faço isso. O que eu quero trazer aqui é o princípio da dúvida para quem está assistindo, para que vocês leiam o livro Ciência da Vida Após a Morte. Aqui embaixo desse vídeo, gente, tem 3 links para participações do professor, duas participações do professor Alexander Moreira, um dos autores do livro Ciência da Vida Após a Morte, aqui no meu canal do YouTube, e tem a resenha que eu fiz do livro. Está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Aí vocês podem assistir. Eu também vou colocar como destaque ao fim do vídeo. Assim que o YouTube liberar, na edição do vídeo, eu vou colocar como destaque para vocês poderem clicar aí nos links e assistirem a esses vídeos. Tá? Então esse é um preâmbulo importante porque às vezes, gente, porque às vezes as pessoas têm, a pessoa está sofrendo, pede ajuda a Deus. A pessoa ficou feliz, agradece a Deus. A pessoa teve uma formação religiosa difusa ou forte, se distanciou dela, tem saudade dela eventualmente em momentos de tristeza, fragilidade, e às vezes porque convive em determinado ambiente, ou então, por exemplo, a pessoa está fazendo uma pesquisa na universidade, em alguns setores da universidade existe muito preconceito com relação a discussões sobre espiritualidade, infelizmente. Não são todos, mas existem esses preconceitos. Nem querem lidar com a questão. Mal conhecem essas questões. E aí a pessoa simplesmente não vai atrás. A pessoa se sente tolhida, premida por esses cerceamentos. Bom, então se você já se sentiu assim e chegou até o meu canal do YouTube, não se sinta assim, porque nós estamos aí no mesmo barco, gente. Nós estamos fazendo essas investigações, estamos fazendo essas discussões conjuntamente, tá bom? Então, tendo o livro Ciência da Vida Após a Morte, do professor Alexander Moreira, da psiquiatra Mariana Costa e do professor Humberto Schubert Coelho, em mente, eu quero dizer para vocês o seguinte: reencarnação existe? Aí as pessoas vão dizer que isso é matéria de fé. Pois eu gostaria que vocês pensassem comigo o seguinte. Lá na Tailândia, nasce um menino. Menino. E aí esse menino começa a contar uma história de um camarada que no caminho de uma cidade para outra tinha sido morto assim, assim, assado. Rapaz que esse menino nunca havia conhecido. Nunca. Vão investigar essa história e descobrem que a descrição que o menino dá do homem, inclusive com nome, batia, e a história havia acontecido. E o menino guardava na cabeça marcas, as que marca na pele, dos locais onde a bala tinha transpassado a cabeça. O que é isso? Como é que se explica isso? Gente, tem muitas teorias, tem muitas hipóteses interessantes, não teorias, hipóteses interessantes. Sei lá, vamos devanear aqui.
O pensamento é material, nós não conhecemos todos os estados da matéria ainda. E talvez a criança tenha uma sensibilidade cerebral enorme para acessar esses conhecimentos, certo? É uma hipótese, precisa ser comprovada. Agora, e essa marca no corpo? Como é que se explica? Até na reportagem da Folha de São Paulo, uma mãe das Minas Gerais, tem uma foto na reportagem, que é uma resenha sobre o livro, ela está segurando o seu filho, e o seu filho, desde pequeno, começava a falar coisas do bisavô. E, obviamente, que o filho nunca tinha conhecido o bisavô. Obviamente não, né? Não tinha conhecido. O bisavô tinha morrido, já havia morrido antes da criança nascer. E a família foi deduzindo por atitudes. A criança ficava andando com a mão, inusitadamente, a criança ficava andando com a mão cruzada atrás das costas. Obrigado aqui a Maria de Fátima Soriano, que manda um super sticker. Um grande abraço, minha querida amiga e aluna da Universidade Virtual do Vassoler, Maria de Fátima Soriano. Forte abraço, Maria de Fátima, que está no Recife. Muito obrigado, querida. E o menino ficava andando com a mão cruzada atrás das costas, como o bisavô. Falava expressões que o bisavô falava. Tinha maneirismos, atitudes. A família começou a pensar, será que esse menino é uma reencarnação do bisavô dele? Gente, reencarnação vem com os egípcios. Os egípcios falavam de metempsicose, que é a transmigração de almas. Por isso, o Pitágoras de Samos, filósofo pré-socrático, famosíssimo, o triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras, que, aliás, achava que o universo tinha uma racionalidade matematizável, ele bebeu isso nos egípcios. Só que certos setores da ciência, certos setores, não são todos. O professor Alexander Moreira, a Mariana Costa e o Humberto Schubert são cientistas, são pesquisadores e pesquisadoras, e não comungam de certa atitude modernocêntrica, achando que, como se a modernidade pensasse, não, ela pensa. Em certos setores, a modernidade científica pensa assim: tudo que existiu antes de nós é infantil. Quaisquer outras crenças são crenças, não são verdades factuais. É impressionante, né? O grau de prepotência, soberba e o grau de dogmatismo, como eu estou tentando trazer aqui a vocês. Então, o livro do Alexander, da Mariana e do Humberto, ele mapeia, com várias entrevistas, com vários casos, essas discussões sobre reencarnação. E tem coisas também, coisas interessantes. Uma vez eu contar uma história, sem entrar em nenhum mérito pessoal, mas contar uma breve história. Uma vez eu conheci uma moça, nós fomos a um bistrô, na zona oeste de São Paulo, e a gente estava conversando. Não, tinha saído, a gente estava conversando, e é isso, né? Quer dizer, era uma moça muito inteligente, estava fazendo sua pesquisa de mestrado, e a gente estava conversando, e às vezes vigora no campo das humanidades um preconceito com relação a discussões sobre espiritualidade. E as pessoas ficam meio que armadas, assim, se você for falar de alguma coisa, as pessoas às vezes ficam meio armadas, né? E aí eu disse para ela, falei, olha, eu tenho muito interesse por esses temas. Ela falou, é mesmo? Mas como assim? Aí eu contei, né, que eu tinha feito uma pesquisa de doutorado, colocando o Kardec em diálogo com Dostoiévski, o Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, em diálogo com Dostoiévski e tal. Comecei a falar, ela percebeu que era algo importante para mim de verdade. E aí, como só ia acontecer, todo mundo tem alguma experiência desse tipo, todo mundo muita gente, porque na verdade, gente, e até de acordo com o espiritismo, todo mundo de forma latente tem capacidade mediúnica. É que algumas pessoas têm isso de forma mais aguçada, desenvolvida, e outras não.
Mas todo mundo já ouviu falar de alguma coisa, tem gente que ouve, tem gente que vê, tem sensorialidade e tudo mais. E aí ela estava meio reticente no começo, mas a hora que ela viu que eu era realmente receptivo, ela falou: tá bom, então vou te contar uma história. Eu nunca me esqueci, isso aí faz 10 anos. Isso aconteceu há 10 anos, foi em 2013. Ela me contou que tinha sonhos recorrentes, imagens recorrentes de uma que desde menina, desde criança, tinha sonhos recorrentes com uma certa cidade que ela não sabia bem onde era, mas que parecia medieval, que tinha um castelo, e ela parecia andar pelos caminhos dessa cidade. E aí, isso era em 2000, ela me contou isso em 2013 e falou que tinha sonhos recorrentes com isso. E aí, um ano antes, ela tinha vindo aqui para a Europa, tinha feito uma viagem. Inclusive, gente, me ajudem aí, foi naquela época. Agora eu não vou. Eu lembro que eu a encontrei em 2013, mas eu não lembro quando aquele vulcão expeliu uma baita de uma. Agora, se eu tiver enganado com a data aí, depois vocês me ajudem. Que o vulcão expeliu uma baita de uma nuvem de fumaça que cobriu o céu da Europa durante um bom tempo, foi até a Islândia lá, não sei o quê. E ela estava aqui na Europa nessa época. E ela me contou, gente, que num périplo que ela fez ali pela França, ela descobriu essa cidade e ela começou a chorar muito quando ela percebeu que o nome da rua uma das ruas pelas quais ela estava passando, era a rua com que ela sonhava, ou que ela via. E aí eu fiquei falando para nossa, déjà vu, ou seja, algo já visto, mas como é possível se você nunca teve lá? E aí, gente, claro que a gente pode pensar ceticamente, num ceticismo crítico e tentar descartar. Será que ela já tinha procurado na internet? Será que ela montou essa história? Será que ela queria muito acreditar nisso por algum motivo? Mas se a gente começar a retirar, testar essas hipóteses, perceber se isso já tivesse acontecido, e a gente começar a encontrar esses casos em mais pessoas e testar, como é que alguém pode ter déjà vu de algo que não viu, não foi visto, n'a pas été vu, não foi visto, né? E não foi n'a pas été vécu, que não foi vivido. Como é que é possível? Eu nunca tinha ido para lá, era a primeira vez. Não é estranho? E se ela já teve lá, mas não nessa vida? Eu deixo essa questão para vocês. E outra coisa, essa dimensão telepática não está clara ainda para gente, mas talvez, gente, não sei quantas pessoas já pensaram na outra e aí depois disseram: nossa, nosso pensamento teve sincronia. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do neurologista, neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, ele estava falando de uma rede cerebral, é tudo muito interessante. Será que o fenômeno é distrito ao cérebro ou será que é algo que transcende a matéria tal como nós a compreendemos? O que não significa que não seja material. Talvez seja algo de uma matéria que nós ainda não conhecemos, ainda não, cujas propriedades nós ainda não conhecemos. Mas está aqui mais um exemplo para vocês. Aí, o livro Ciência da Vida Após a Morte, do professor Alexander Moreira, da Mariana Costa e do Humberto Schubert Coelho, a quem eu mando um grande abraço aos três autores, eles falam da experiência de quase morte. Olha, tem um filme, gente, do... Puta vida, pior que eu me... É do Clint Eastwood. O diretor é o Clint Eastwood e é um filme chamado Hereafter, Além da Vida. Acho que em português o título é Além da Vida. Além da Vida. E é com Matt Damon. E ele é um médium. E a mocinha lá, a mocinha que ele vai conhecer na história, uma
uma jornalista e escritora francesa muito talentosa, muito inteligente, apresentadora de TV, ela está ela tá na Tailândia e tem um tsunami lá, terrível um tsunami. E ela é devastada, ela é tragada por esse tsunami, ela tem uma experiência de quase morte, uma EQM, uma experiência de quase morte. E aí, ela tem a sensação nítida de que morreu, saiu do corpo e voltou e pôde ter consciência de tudo que havia passado ao seu redor. Muitas pessoas relatam isso em EQMs, experiências de quase morte. Tá? E é interessante o seguinte, teve uma pessoa lá, uma mulher que foi ser submetida a uma cirurgia, ela foi induzida ali digamos, induzida ao coma, não tinha possibilidade de audição, nem de visão, estava numa situação ali sendo submetida à cirurgia, tá bom? Então ela estava apagada, certo ou não? Ninguém pode dizer que ela não estava apagada. Vamos dizer assim, estava mais perto da morte do que da vida. Como induzido. Digamos, anestesiado, ou sedado, ou vedada para a vida, para os sinais vitais. Como é que ela conseguiu se lembrar do que a equipe médica estava dizendo? Como é que ela conseguiu ouvir o barulho da broca Ave Maria, hein? Perfurando o crânio dela para perfazer a cirurgia? Como? Se, em termos materiais e da forma, olha lá, a Lucy Vané está falando que viveu uma história parecida, ó. Olha só, que interessante. Tá vendo como as pessoas têm isso? Ó? A Breda está falando assim, ó. Senti isso na Grécia, andava nas ruas arrepiado e tendo a sensação de que me era tudo muito familiar. Tá aí, estão percebendo? Se a gente for perguntar para as pessoas, eu tenho certeza que se as pessoas não se sentirem, muitas pessoas, se não se sentirem envergonhadas, embaraçadas por falarem de um tema que, em certos campos da sociedade moderna, se tornou um tabu, algo a não ser dito, as pessoas vão começar a falar muitas histórias para nós. Com certeza tem muitas coisas para as pessoas dizerem. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, se ela estava ali sem poder ver, ouvir, se o corpo dela não podia responder às situações, se ela não podia saber o que o pessoal estava dizendo, o que o pessoal estava fazendo, como é que ela viu e ouviu e conseguiu dar esse relato? Claro que, mais uma vez, a gente pode descartar dizendo assim, não, porque alguém contou para ela. Pode ser, mas e se ninguém contou para ela? Como a gente interpreta? Será que existe alguma coisa nela que não se reduz ao corpo dela? Um espírito? Porque se a consciência é adstrita ao cérebro, se o cérebro está, entre aspas, adormecido ou desligado, ele não pode corroborar a atuação dos sentidos, certo? Certo. E aí? Esse exemplo está no livro. E aí, gente? E aí a gente chega também à questão da mediunidade, tá? São muitos exemplos, né? E o Brasil tem talvez um dos exemplos de médiums mais famosos, né? Olha só, Lucy Vanéia fala assim, ó. Vassoler, eu vivi uma história parecida. Primeira vez que fui a Lyon, na França, eu andava pelas ruas e já conhecia o lugar. Fui até confundida com uma francesa. Sim, eu acredito em vidas além da morte, né? Tá aí, ó. A Lucy Vané, muito obrigado a Lucy Vané pelo depoimento, muito importante. E aqui a gente está em lugar que a gente recebe com bom grado, acolhimento, né? Não tem ninguém aqui querendo rotular, diagnosticar, taxar, que a gente recebe com abertura, né? Com abertura. E a mediunidade? Gente, William James, o pai da psicologia moderna ali nos Estados Unidos, estudou médiums. O Chico Xavier, o Francisco Cândido Xavier, foi estudado por vários cientistas, a sua capacidade mediúnica.
Olha, eu tinha uma série chamada Uma História de Deus, com o Morgan Freeman, aquele ator formidável dos Estados Unidos, e ele foi conversar com um cientista que percebeu, estudando o cérebro, que as pessoas que tinham profissão de fé, que tinham espiritualidade, tinham zonas cerebrais ativadas que ateus não tinham. Coisa interessante. E olha, obviamente que ninguém consegue ter controle sobre o próprio cérebro. Consegue, não? É uma função involuntária, né? Um órgão não é como minha mão. Até no momento em que eu estou normal aqui, não estou recebendo nenhum estímulo que me desordene, eu comando a minha mão. Eu estou querendo levantar e querendo abaixar minha mão, certo? Mas não o meu cérebro. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, Cláudia Alencar. Obrigado, Cláudia. É bom vocês mandarem esses relatos que eu leio aqui, ó. A Cláudia Alencar fala assim: eu vivi uma situação em cirurgia com anestesia geral quando eu tinha 18 anos. Parecia que estava sonhando, mas ouvi toda a conversa dos médicos. O médico que estava me operando contava uma viagem dele para Maceió e as impressões que ele teve do hotel, dos restaurantes. Quando voltei para tirar os pontos, eu perguntei: então quer dizer que o senhor não gostou da sua viagem para Maceió? Ele arregalou os olhos e ficou incrédulo. Eu falei para ele tudo o que eu havia escutado dele e do anestesista. Olha aí, gente. E aí? Olha que interessante. Obrigado aqui a Cláudia Alencar pelo relato. Tá aí, ó. Mais uma pessoa dando um relato. Essas pessoas, como a Cláudia, né, como o pessoal que está fazendo, a Lucivané, que também trouxe o relato dela, são pessoas que poderiam participar, inclusive, concedendo entrevistas, participar de pesquisas. Vocês podem participar de pesquisa, gente, para que as pessoas possam entender o caso de vocês, pesquisar o caso de vocês, porque assim, gente, muitas pessoas, se essas hipóteses se comprovarem, então, porque vamos continuar rapidamente falando da mediunidade para a gente chegar até esse ponto. Porque muitas pessoas podem ser ajudadas. Talvez perceber que a vida não termina com a morte, aliás, é algo em que eu acredito, mas se isso for demonstrado, muitas pessoas, gente, podem irrigar a vida de um sentido que ela não apresenta em face da finitude. A gente vai chegar até isso. Mas a mediunidade é muito importante, porque como explicar as psicografias? Como é que alguém poderia trazer relatos de pessoas que morreram? Se essas pessoas acabaram e se as suas consciências, se a sua consciência acabou, como é que alguém pode receber uma mensagem, como se tivesse uma antena para receber uma mensagem de um canal do além-mundo e passar para uma pessoa que está aqui? E esse fenômeno é conhecido no mundo inteiro. A história humana relata isso. De onde vem isso? Será que então existem mesmo os espíritos, a alma? Será que é algo que sobrevive ao corpo material tal como nós o conhecemos? Nós vamos simplesmente descartar isso? Essas coisas não vão ser estudadas? Isso é muito sério, hein? O nome do livro o livro tem o nome de Ciência da Vida Após a Morte. E a conclusão dos dois autores e da autora é de que há evidências para suportar como tese a existência da vida após a morte. Eu gostaria, por favor, de chamar vocês que estão assistindo a essa aula para lerem o livro da editora Springer, Ciência da Vida Após a Morte. Tá? Repito, aqui embaixo desse vídeo tem o link para 3 vídeos a respeito do livro e dos autores. 2 diálogos com o professor Alexander Moreira e uma resenha que eu fiz sobre esse livro, Ciência da Vida Após a Morte. E aí agora, falando essas coisas, eu posso dizer a vocês. Gente, imaginem que um pai e uma mãe recebam uma mensagem de um filho ou de uma filha que se foram. Aí vocês podem dizer, e podem dizer de forma muito balizada, Vassoleri, isso aí se explica porque o pai e a mãe não querem aceitar que o filho e a filha morreram, então estão autossugestionados a acreditar nisso. Essa é uma hipótese que me parece válida. Não pode ser descartada.
Se vocês me disserem que um pai e uma mãe querem que um filho e uma filha que morreram continuem vivos, é óbvio que eu vou aceitar isso como hipótese. Mas se uma informação é trazida que só o pai e a mãe sabiam, ninguém mais sabia, e isso evidencia algo que faz com que se forme uma zona de hipótese para ser testada sobre algo que sobrevive em relação à vida corpórea, não é porque os pais querem, não é porque alguém quer que Deus exista ou que a vida após a morte exista que ela existe. Isso é uma coisa, é verdade. Mas se existe algum tipo de materialidade, de hipótese, de materialidade a formar um corpus de hipótese, isso não pode ser descartado. A dita parapsicologia, né, a psicologia desses fenômenos intangíveis, talvez sejam materiais a ciência ainda só não conheceu, mas pode vir a conhecê-los se estudar devidamente. Né? Por que não? Por que não? Então, eu digo isso para vocês porque, gente, determinadas pessoas, se souberem que isso aqui é uma passagem, podem suportar, o que não significa, gente, que a sociedade deva ficar como está, tá, gente? Inclusive, se eu for pensar pelo espiritismo, eu quero dizer isso bem claramente para vocês, a mensagem é uma mensagem de melhoria, ninguém se acomoda. Melhoria no sentido moral. A única base de progresso e melhoria humana é a bondade. É que a bondade suplante a maldade, as boas intenções consigam purgar o coração de vontade de vingança, ressentimento, melancolia, mágoa. Nesse mundo aqui, não é difícil a gente perceber que, infelizmente, sobretudo com as pessoas que mandam nesse mundo, o mal prepondera. A maldade, a vileza, o sadismo, o cinismo, a mentira, a excludência, a vontade de dinheiro, de poder, de desbunde, para além daquelas pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar. Mas as pessoas que compreendem que a gente está aqui numa passagem, que a gente está aqui para melhoria moral, e não melhoria pura e simplesmente econômica, financeira, social, de prestígio. Quando a pessoa compreende isso, gente, várias coisas se processam na vida da pessoa. Se a pessoa percebe que isso aqui é uma passagem, será que é maravilhoso ficar empilhando mercadoria em casa? Não vai ter gaveta no cemitério, vai? E se isso aqui é uma passagem, gente? A gente cuida bem do invólucro que a gente tem, chamado corpo, mas um dia a gente se despede dele e vai para nossa, talvez, na nossa forma eterna. Muito obrigado aqui ao Paulo Homero Pereira. Muito obrigado ao Paulo que manda um super sticker. Um abraço, Paulo. Muito obrigado pelo apoio aqui ao meu canal do YouTube. Um forte abraço para você. Então, aí, por exemplo, eu tenho aqui a Roberta. Acho esse assunto indecifrável. Como comprovar essas experiências se é tudo tão subjetivo? Geralmente experiências solitárias, além da incrível imaginação. Roberta, leia o livro. Ciência da vida após a morte. Não sei se é subjetivo. Quando alguém esconde uma bola numa caixa, só a mãe sabe, ninguém mais sabe. E aí recebe um recado do médium, olha, a bola está guardada na caixa tal, embaixo do telhado da telha X. E se a mãe ou o pai vão lá, se eles vão lá e veem a bola, o pai não sabia. Aí não é subjetivo, é objetivo. Percebem, não? Então, assim, abrir a cabeça e ler as evidências, ler as factualidades que embasam a construção de uma tese, nos abre para a possibilidade de pensar para além de certas certezas decantadas, né? Que não são nem certezas, né, gente? São mais dogmatismos, por vezes, do que quaisquer outras coisas. Mas tudo isso, gente, pode ajudar muito na dimensão de falar, olha, não vamos embora daqui enquanto não é o tempo. Vamos levando essa vida. Vamos entender pelo que a gente tem que passar, de onde uma coisa pode vir. Olha, gente, isso é uma vivificação que a gente tem, se a gente for pensar, a gente tem várias mortes ao longo da vida, né? Estou falando só da morte e da reencarnação, estou falando realmente
de várias mortes pelas quais a gente vai passando, mortes de ilusões infantis, mortes de certos sonhos. É interessante pensar sobre esse prisma, né? Aqui a gente falou, primeiramente na aula, sobre uma dimensão de evidências científicas. Eu confesso a vocês que eu acho tudo isso muito interessante, mas como literato, como escritor, como alguém que eu tenho muito interesse pela ciência, pela investigação material e tudo mais, mas para mim interessam mais as implicações éticas, afetivas, transcendentais, esse aspecto afetivo-filosófico. E não é à toa, né, que eu estudei o grande Fyodor Dostoiévski, não preciso nem dizer por que eu fui estudar esse autor, que inclusive eu considero um pai espiritual para mim. Então, o pessoal está colocando está fazendo aqui várias colocações interessantes, eu agradeço muito a vocês. E então eu pediria a vocês o seguinte: eu considero que o professor Alexander Moreira, que é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, o NUPES, faz um trabalho muito importante. Porque não é possível que todas as sociedades humanas tenham desenvolvido formas de espiritualidade que determinados campos da ciência simplesmente se virem as costas para isso. Não é possível. A maioria, a maioria das pessoas na humanidade professa algum tipo de espiritualidade. Muito obrigado aqui, a M. Miranda, mandando aqui um super sticker. Eu agradeço muito o apoio, muito obrigado, viu? Agradeço muito esse apoio. Um abraço. Então, eu considero que o trabalho de pesquisa que o professor Alexander Moreira faz é um trabalho para divulgar, para aprofundar o conhecimento sobre esse tema e divulgá-lo para que as pessoas entendam se essa vida, para mim o mais importante é essa vida aqui tem sentido. E se essa vida não for a única, se essa vida não acabar com a morte, ela pode ter sentido, sim. Aliás, eu acredito que tenha. Mas esse aspecto é um aspecto muito interessante e ele vai na contramão de uma coisa que se decantou com a Igreja Católica, porque séculos atrás a Igreja Católica, em concílios, proscreveu as investigações sobre a vida após a morte e baixou a doutrina do mistério. E com a força da Igreja Católica, e isso se irradiou também para o protestantismo, a força da Igreja Católica, então, sei lá, tudo era chamado de demônio, então os espíritos são demônios e não sei o quê, e a gente mais obscurece, mais torna opaco do que tenta compreender. E muitas pessoas, gente, têm medo. Tem pessoas, eu já ouvi muitas pessoas, viu, gente? Ah, não quero saber disso porque eu tenho medo. Pô, deveria ter mais medo, deveria ter muito mais medo de gente aqui viva nesse mundo, e faz mal, tem muita gente que faz muito mal, né? O Paulo fala assim, professor, não seria a imagem que temos de nós, produto do cérebro, se existir algo depois, seria alguém além do eu? O Paulo pergunta assim, o professor Alexander, Paulo, ele diz o seguinte, o cérebro seria uma televisão. Imagina assim, Paulo, esse é um exemplo que o professor Alexander usa. Essa dúvida do Paulo pode ser a dúvida de vocês também. O cérebro seria uma televisão, tá? Você tem no estúdio de TV os atores e atrizes, não tem? Tem. Aí você tem, sei lá, a câmera, aí tem a televisão. Se tiver ruim a televisão, os atores e atrizes deixaram de existir? Por que você não vê a imagem? Os atores e atrizes deixaram de existir? Essa é uma questão para quem acha que você tomar determinado remédio não vê mais as coisas. Percebem, não? Estão percebendo? O Marcos fala assim, obrigado ao Marcos que manda aqui um superchat. Muito obrigado, Marcos, pelo apoio. Soler, você já teve projeção astral? Eu era cético quanto à espiritualidade até começar a ter tais experiências há alguns anos. Obrigado, Marcos. Obrigado, inclusive, pelo seu depoimento. Olha aí que interessante. Projeção astral, gente, salvo engano,
É uma experiência de você... a pessoa ter a nítida percepção de que o seu espírito saiu do corpo e ela se vê de fora. Eu vivi coisas assim nas experiências com a ayahuasca. Eu já falei, recentemente eu fiz um vídeo aqui contando um pouco das minhas experiências com ayahuasca, tá? Que é olha, gente, pessoas que têm assim alguma sensibilidade, pessoas que entram, tem várias pessoas, gente, que entram num determinado ambiente, se arrepiam, sentem a energia do ambiente, sentem, chamem de energia, chamem de atmosfera, chamem do que vocês quiserem, tá? Tem pessoas que sentem, veem um ambiente carregado, entram bem, saem mal do lugar. O que é isso? Então, o ayahuasca, para quem nunca teve uma experiência desse tipo, e se vocês tomarem, ele pode abrir certas comportas psíquico-cerebrais, para que nós, para além da matéria tal como nós a tocamos e reconhecemos, tenhamos certas experiências, como essa experiência, por exemplo, que o Marcos relatou aqui da projeção astral, muito interessante. Então, gente, essa live se dedica, o meu canal do YouTube, por isso que eu abro, né? Todo mundo, já falei muitas vezes isso, mas repito, quantas vezes for necessário. Por que o Vassoler, por que você coloca há quase 3 anos, daqui a menos de um mês, este canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler, que é um dos braços da Universidade Virtual do Vassoler, que tem aí o seu carro-chefe, os cursos literários pelo Zoom que eu venho ministrando, a razão de um por mês, com inscrições abertas todos os meses, até perdi o... então, faz quase 3 anos que eu abro os vídeos com eu sou humano e nada do que é humano me é estranho, que é uma máxima do Terêncio, poeta e dramaturgo romano Terêncio. É por causa disso. E a minha reação, mas desde pequeno, tem razões para isso ser, eu posso pensar psicanaliticamente, eu posso pensar em várias direções, mas sempre que alguém tentou me encurralar, a minha atitude não era me ensimesmar e abaixar a cabeça. A minha atitude é não aceitar encurralamento, dogmatismo, dizer que não pode ir por esse caminho, tudo bem. Às vezes a gente tem que ser podado, lógico, senão Deus o livre vai fazer coisas, vai cair no abismo. Mas a questão não é propriamente pura e simplesmente de romper limites. A questão é de não aceitar certos cerceamentos que não me pareciam, por exemplo, por que eu não posso investigar certas questões? Por que eu não posso pensar sobre isso? E essa coisa de nada do que é humano ser estranho é interessante porque eu não sei se o que é a realidade. O que é a realidade? Essa é uma das questões eternas. Então, se a realidade multifacetada compreende fenômenos dessa espécie, que eles sejam estudados. Então, o livro do professor Alexander Moreira Almeida, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, o livro da psiquiatra Mariana Costa, que, se eu não me engano, está fazendo uma pesquisa de pós-doutorado sob a supervisão do professor Alexander, lá na Federal de Juiz de Fora, e o livro do professor Humberto Schubert Coelho, filósofo, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse livro é muito importante, porque ao chegar até o livro, gente, ele tinha sido publicado primeiramente em inglês nos Estados Unidos e agora foi traduzido para o português e foi publicado aí no Brasil. Então, ao trazer à tona essas questões e desenvolver essas pesquisas, os dois autores e a autora contribuem para iluminar a experiência que é de muitas pessoas. As pessoas buscam conforto, buscam consolo, além da dimensão ética, da dimensão afetiva, buscam conhecimento. Essas questões reviraram a mente de grandes cientistas, de grandes escritores e escritoras, de grandes pensadores e pensadoras ao longo da história humana. E a nossa mente aqui, de pessoas mortais, pessoas comuns,
pessoas que têm a sua inquietude, pessoas que querem investigar essas questões com a devida abertura. Então, se você é uma pessoa que não sabe, não formou convicção, tem curiosidade, porque a curiosidade já é a mãe do movimento, né? Alguém já disse, a invenção é filha da necessidade, é verdade. É verdade. Mas a curiosidade também é parteira do movimento, da busca. Então, leiam o livro Ciência da Vida Após a Morte, do Alexander Moreira, da Mariana Costa e do Humberto Schubert Coelho. Mais uma vez, aqui embaixo desse vídeo, tem 3 links para vídeos aqui do meu canal do YouTube que já apresentaram discussões sobre o tema, 2 das quais com o professor Alexander Moreira. A quem eu não pude ainda conhecer pessoalmente, só o conheci virtualmente. Quem sabe ano que vem, estando no Brasil, eu venha conhecê-lo pessoalmente, né? Mas, de qualquer maneira, gente, olha aí, ó. Eu acho essa imagem das redes sociais, se a gente for pensar no seu caráter benéfico, bastante uma encarnação mesmo dessas propriedades ubíquas de uma grande rede cujos nós vão se tocando aqui e lá. Porque vocês veem, eu estou aqui desse lado do Atlântico, né? Eu estou aqui em Portugal. A maioria de vocês, nesse momento, está no Brasil, mas tem pessoas aí, vários locais do Brasil, né? Vários locais do Brasil, e, eventualmente, em vários países. O vídeo vai chegando, gente, quando eu abro, às vezes, porque o YouTube, ele faz um escalonamento maravilhoso, mostra quais são os países onde há audiência do meu canal do YouTube, quem são as pessoas que assistem aos vídeos, a faixa etária, se são homens, se são mulheres, né, tudo mais. E então, olha só, a gente traz essas mensagens e vejam, de uma maneira aberta. Ninguém aqui está fazendo quaisquer imposições, nunca escondi a minha posição, a minha propensão à espiritualidade, o que não significa que eu estou dizendo assim, olha, acabou, está determinado e ponto final, né? Não. A pessoa pode se abrir para isso e ficar com a pulga atrás da orelha beneficamente e pensar, puxa vida, eu vou atrás disso. Olha que interessante. De repente a pessoa não sabe que está recebendo um telefonema de algum outro lugar e a linha está pedindo para ser atendida. Na minha época, né, quando tocava o telefone, você tinha que tirar o aparelho do gancho. Hoje não existe mais isso. Infelizmente, até porque era bem charmoso. Tinha lá tique de Sky e tudo mais. Mas tá aí, gente, para vocês, mais essa aula. E vejam, essa aula surgiu, que às vezes eu não sei o tema das aulas, gente. Eu não fico aqui esquadrinhando tantos temas. Tem alguns temas que eu. Às vezes, gente, eu estou assim, num determinado momento do dia, eu falo sobre o que eu vou ministrar uma aula hoje, sobre o que eu vou falar. Aí eu já abri lá o jornal Folha de São Paulo, apareceu notícia, eu mandei uma mensagem do WhatsApp para o Alexander, falei, Alexander, ó, vou falar sobre o seu livro hoje na aula. Não tinha combinado nada. Simplesmente surgiu, olha aí. Agora, existem pessoas, gente, o que eu vou dizer para vocês, né? Existem pessoas que não podem ouvir falar disso. Aí eu vou ter que dizer algo psicanalítico. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Isso é uma máxima do Freud, né? Essa pessoa, né, essas pessoas que não querem. Primeiro que tem uma coisa muito narcisista, né? Determinadas pessoas só querem ouvir. Parece que elas querem, sei lá, vamos supor que a pessoa me acompanhe. Aí, enquanto eu estou falando coisas que soam como eco para a pessoa que está ouvindo, beleza. Ah, maravilha, gostei. A hora que você fala de uma coisa com que a pessoa não concorda, de que a pessoa se distancia, ela não quer saber mais. Aí começa a ironia, aí começa a alfinetada, né? É a vaidade, né, gente? É o orgulho, é o narcisismo ferido. Não, como é que essa pessoa não é uma imagem especular minha?
Em tempos de neoliberalismo, gente, narcisismo vira segundo, se não vira segunda, vira primeira natureza das pessoas. Aí a pessoa que quer silenciar, invalidar a possibilidade de discutir isso, infantilizar a discussão, alguma coisa não resolvida ela tem. Porque se essa pessoa é tão militante contra determinado tema, esse tema fala alguma coisa dessa pessoa. Percebem, não? Por que essa pessoa se afeta tanto com a alteridade, sendo essa pessoa uma narcisista crônica, que só quer ouvir o eco das suas palavras? Então, aquilo que ela rebate é algo que também está falando dela, só que ela recalca e não sabe por quê, né? Uma análise diria muita coisa, né? Percebem, não? Então, o pessoal pedindo aqui temas de aula, algumas coisas eu conheço, gente, outras coisas eu não conheço, então teria que. Eu procuro falar, né? Eu procuro ser sempre honesto intelectualmente. O que eu conheço, aquilo que eu já li sobre isso, eu venho falar, né? Ó, a Ana Lúcia falou que quer contar uma história. Gente, podem contar as histórias de vocês. Aproveita, eu quero pedir um favor aqui às pessoas que estão assistindo a essa aula. Vocês têm relatos para vocês fazerem? Aqui no comentário desse vídeo, por favor, deixem os relatos de vocês no comentário desse vídeo. Porque aí, gente, eu vou mandar esse vídeo para o professor Alexander e de repente eles podem entrar em contato com vocês. Deixam, inclusive, no relato de vocês, deixam um e-mail, que aí eu posso mandar lá para os pesquisadores e pesquisadoras, eles podem entrar em contato com vocês para conversarem, para vocês contarem a história de vocês. Porque isso é muito importante para municiar as pesquisas sobre o tema, tá? Então, tá aí, gente, tá aí o tema tratado creio eu, com leveza. É um tema doloroso, né? O próprio Freud me parece ter uma postura por cuja obra eu tenho muita admiração, mas a sua visão sobre as questões da religião e sobre as questões da espiritualidade, a sua percepção não me parece muito profícua. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, questionando posturas do Freud em relação à espiritualidade. Nesse caso, eu deixo o Freud, sempre vou estar com ele, mas vou muito mais para o Carl Gustav Jung. Aliás, quero dizer para vocês que o primeiro livro que eu vi o meu pai, João, lendo, eu nunca morei com meu pai biológico, né? Minha mãe e meu pai se separaram quando eu era muito jovenzinho, tinha menos de um aninho. Meu pai continuou morando na cidade onde eu nasci, Ribeirão Pires, e eu fui morar com a minha mãe e com o meu segundo pai, o meu pai Tadeu, em São Bernardo. Depois nasceu a minha irmã Larissa. Aí uma vez eu fui visitar o meu pai João e ele estava lendo um livraço, um puta de um calhamaço desse tamanho. Estava lendo lá. Aí eu olhei para a capa do livro e falei, pai, quem que é esse japonês? Aí meu pai, japonês, meu filho, é Jung. Aí eu pensei que era um japonês. Ele falou, não, pai, não, meu filho, é suíço, Jung. Aí meu pai começou a contar um pouco da história lá do Carl Gustav Jung, né? Então, aí o pessoal colocando, Siqueira perguntando se a minha família é de origem italiana, Vassoler é italiano, exatamente. O sobrenome do meu avô materno, pai da minha mãe. Então, gente, tá aí para vocês, tá bom? Essa aula aqui com conversas. E eu quero dizer uma coisa para vocês: quem tiver relatos, então, mais uma vez, ó, quem tiver relatos que queira compartilhar com as pessoas, deixa aqui o seu relato nos comentários desse vídeo. Coloque o seu e-mail, por favor. Né, não, eu sei que as pessoas não vão querer colocar o telefone, o WhatsApp, tudo bem, isso aí é muito íntimo. Coloquem o e-mail de vocês, porque aí eu vou mandar esse vídeo e, de repente, os pesquisadores e pesquisadoras podem entrar em contato com vocês. Todos os relatos são muito importantes, precisam ser estudados, né, as pessoas podem entrevistar vocês pelo Zoom, fazer uma videochamada para conhecer a história de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Era isso que eu queria falar com vocês. Eu quero agradecer a todas e a todos vocês, tá bom?
aqui embaixo desse vídeo, ó, quero pedir para vocês o seguinte, ó, vocês darem um like no vídeo. Quanto mais likes vocês derem no vídeo, mais o algoritmo aqui do YouTube vai disseminar o vídeo para muitas e muitas pessoas, tá bom? Porque as pessoas vão clicar né, procurando o tema e esse vídeo vai chegar para as pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem o like, então deem um like. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro. Vocês podem se tornar membros humanistas do canal, tá bom? Isso ajuda também. Quem se torna membro, quem manda super sticker, quem manda super chat, o algoritmo vai lá e potencializa a disseminação. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla também inscreva-se, inscrevam-se no canal e toquem a sinetinha para vocês receberem as notificações. Tem a tecla valeu para vocês mandarem uma contribuição financeira, tá bom? E ó, tá passando no pezinho do vídeo aqui, no bannerzinho itinerante, rotatório, a chave do Pix do canal do YouTube Professor Flávio Ricardo Vassoler, nômade.editora@gmail.com. Quem quiser fazer um apoio por Pix, é só mandar aqui. Quem quiser mandar, o pessoal está mandando o comprovante do Pix por próprio e-mail, que é a chave do Pix, eu agradeço muito, muito obrigado. E a gente vai continuar sempre a falar sobre esse tema. Ano que vem, quando eu estiver no Brasil, com certeza eu vou voltar a participar de... Eu não tenho nenhuma fixidez ritualística, com todo respeito às pessoas que a têm, eu não sou assim. Eu vou quando eu sinto que há um chamado. E eu sinto que esse chamado está acontecendo, só que ele está ainda latente, porque tem ainda um semestre para eu voltar ao Brasil. Mas tem um lugar na cidade de Piedade, logo eu vou pegar a referência desse lugar e vou passar para vocês aqui no canal. Mas tem um lugar na cidade de Piedade, no interior de São Paulo, ao qual eu fui em janeiro de 2020, foi a melhor experiência com a ayahuasca pela qual já passei. Uma coisa impressionante. Eu vou para lá. Espero que o lugar... Olha só que coisa, né? Deixa eu contar uma história para vocês, né? Para fechar essa live, que aconteceu no finalzinho dessa experiência. Gente, começa o negócio, sei lá, 8 horas da noite, e você vai sair de lá às 7, 8 horas da manhã no dia seguinte, né? 9 horas, sei lá. E beleza, né? Eu tava quase indo embora, eu tinha alugado um carro para ir até lá, não tenho carro. Aí tinha alugado um carro para poder ir até lá. Fica num Piedade, uma cidade pequenininha no interior de São Paulo, ficava num sítio lá, lá em Piedade, um sítio bonito, com uma visão ampla. Depois fizeram uma fogueira no meio Fizeram uma fogueira mesmo ali e tal. E a gente ia jogando os tocos de madeira na fogueira e tudo mais, né? Aí eu tava indo embora. E o marido da cerimonialista, da moça que estava fazendo a cerimônia, estava sentado, que tinha um sítiozinho, aí tinha uma casa onde a família morava, que tinha o local onde fazia lá a experiência com a ayahuasca e tinha uma casa fora daquele local. Aí o senhor estava sentado lá, não era um senhor, sei lá, devia ter no máximo 60 anos. E ele estava sentado lá, estava olhando assim para o horizonte, aí ele me viu passar. Isso acontece, viu, gente? Quando a gente está no trabalho ali, que o pessoal brinca no ayahuasca, é uma dimensão de borracheira, ele estava olhando para o horizonte, depois ele olha para mim e fala assim, meu, olha para quem que ele foi falar, meu, você sabe que eu... Olha o que ele foi falar, vocês não vão acreditar. Ele virou para mim, eu estava quase indo embora, mas ele virou assim, me olhou fixamente e falou assim, meu, você sabe que eu nunca fui para os países bálticos que fazem fronteira com a Rússia. Olha só, veio falar para mim. E a minha avó vem de lá. E, se eu bem me lembro, o que ele me disse que a avó dele era da Lituânia. E eu sempre tive medo de pegar avião. Eu sempre viajei de carro, nunca quis pegar avião, sempre tive medo, mas eu tô sentindo que eu tenho que ir para lá. E aí ele começou, justo para mim, que tenho fixação com essa região, não preciso falar, você já sabe onde eu morei, você já sabe o que eu estudei. Pessoal que não sabe, que está chegando agora ao canal, eu estudei o Dostoiévski, morei na Rússia, tá? E ele começou a me contar que a avó dele contava histórias sensacionais que ele começou a me contar. Ele começou a contar que a avó dele, quando tinha morado, já era um senhor de 60 anos, não é,
estava bem jovial, jovem, né? 60 anos. Mas a avó, né, já tinha morrido faz tempo. E ele começou a contar de quando a avó dele, quando morava lá, tinha guerra. Num dia estudava tal língua, porque o país dela estava sendo dominado por uma potência, no outro dia estudava outra língua. Por exemplo, os países bálticos primeiro pertenciam, foram fundados por cavaleiros teutões na Idade Média, de origem germânica, depois foram abocanhados pelo Império Tsarista, depois faziam parte ali da grande Polônia-Lituânia, digamos assim. Ixi, gente, tem uma salada. E ele começou a dizer que estava angustiado, porque ele queria. Olha só o que ele foi falando. Ele queria ir lá e achava que tinha alguma coisa para buscar. Aí ele vira para mim e me pergunta: você já teve essa sensação de que você teve que sair do seu país, sair do seu lugar? Olha para quem ele estava perguntando isso. As coisas são muito loucas, né? Muito loucas. Você já teve a sensação de que você teve que sair do seu lugar para encontrar algo? Aí eu sintetizei um pouco da minha história para ele. Falei: olha, eu já morei fora do Brasil algumas vezes, morei 2 vezes. Falei para ele: já viajei bastante, mas morei 2 vezes. E eu comecei a falar algumas coisas que eu pude descobrir. O que isso significa? Como é que houve essa sincronia? Como assim? Tipo, o cara tava olhando do nada, eu tava indo embora. Pode ser o caos, pode ser totalmente aleatório. O trabalho estava acontecendo ainda. E, sabe, a gente tem várias conversas aleatórias que não dizem respeito, não dizem nada pra gente. Ou aparentemente não dizem, depois é que a gente vai decodificar o que certa pessoa disse para nós, né? Mas aquela conversa, ela parece que foi até o âmago. E essa é uma experiência. Conforme eu ia falando para ele, o cara regalava os olhos desse tamanho, parecia olho de coruja. Falei: meu, mas como assim que você está falando? Eu falei: eu vivi isso, isso. Eu comecei a contar o que eu tinha descoberto, porque é curioso, né? Você não adianta a pessoa. Tem gente, isso é muito comum, hein? Tem gente que às vezes quer trocar de cidade porque não consegue vencer um fim de um relacionamento, o fim de um trabalho, sei lá, o fim de uma família. Não adianta trocar de geografia se a geografia da alma que nos acompanha para todo lugar tiver com a gente e não for cicatrizada. No caso, no caso do que eu fui falando para ele, eu fui mostrando: olha, eu consegui olhar mais nitidamente o Brasil de lá do que estando aqui. Até citei o Saramago para ele. Eu falo: ó, o grande José Saramago, no conto lá, Ilha Desconhecida, se não me engano, fala: para você saber que você está numa ilha, você tem que sair dela. Aí de fora você consegue ver a ilha. Você consegue delimitar que você está numa ilha. Ele foi falando, eu falei: ó, vai lá, meu. Quem sabe não tem um recado. Aí, como éramos dois espiritualistas já lá, eu falei: quem sabe tua avó não tá te ligando, você tem que receber, tem que ajudá-la com uma transmissão de alguma mensagem, conhecer alguém. E eu nunca mais vi esse senhor. Mas quem sabe? Vai chegar a hora de voltar lá e perguntar diretamente para ele. E aí, foi para Lituânia? Então tá aí, gente, uma experiência aí para vocês e para vocês pensarem aí e tudo mais, tá bom? O Sérgio pergunta assim: será que um dia, professor, alcançaremos um mundo sem nações e sem exércitos? Aqui na Terra, nesse momento, não, né? Mas quem sabe, se a espiritualidade estiver correta, haja mundos em que exércitos e nações não existam, que a humanidade seja uma grande amizade, uma grande família. Aqui na Terra a gente está longe disso. Mas olha, vamos pensar o seguinte: ontem ou anteontem, o Lula sancionou uma lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. Isso é muito importante. É uma coisa assim aterradora imaginar que pela mesma função, ainda hoje, homens e mulheres ganhassem salários diferentes. Como assim, meu? A gente, obviamente, que conhecendo a história, eu entendo por que essa brutalidade ainda acontecia. Mas agora, as empresas que pagarem pela mesma função salários diferentes para homens e mulheres vão ter que pagar uma multa 10 vezes superior ao maior salário que há na empresa. Nada mais do que justo. As mentalidades, elas vão mudando, os valores simbólicos vão se alterando, e isso vai
tendo reações. Ah, mas Vassoler, tem muito esgoto, vamos dizer assim, vindo à tona. Gente, esse esgoto, ele é parte essencial, infelizmente, da experiência da história humana, da condição humana. Então, para ser purgado uma ferida, para ser curado uma ferida, você não finge que o pus não existe, que a infecção não existe. Você trata. Não é isso? Você trata. Então, olha, esse é um exemplo de esperança para nós. Igualdade salarial entre homens e mulheres, que preconceitos não possam vir à tona sem gerar, escândalo. Ou seja, as coisas vão. É curioso, né? E às vezes a pessoa vem. Eu não sei que prazer, às vezes, certas pessoas têm de pá. É isso, né, gente? É o narcisismo. Se você não diz o que a pessoa quer ouvir, aí, eventualmente a pessoa se irrita. Tem pessoa, gente, que não consegue, né? Não olhar para o mundo sem ver a própria imagem refletida. Que triste, né? Que triste. A pessoa tem que rotular você, a pessoa tem que te xingar, e às vezes as pessoas vêm, né, com colocações. Agora eu quero dizer, eu sempre digo, né, aqui no meu canal, não. Aqui no meu canal, todas as críticas são bem-vindas, desde que não venham aqui com insultos. Insultos não são permitidos. Não estou insultando ninguém, por que tem que me insultar? Me desculpem, né? Ninguém também é sangue de barata, né, gente? Como se diz a antiga expressão. Você não está insultando, você não quer isso, não está propiciando um ambiente de insultos. Então, por que você está fazendo isso? Então, gente, olhem só. Atentem para isso, vejam essas questões, leiam o livro Ciência da Vida Após a Morte, Alexander Moreira Almeida, Mariana Costa, Humberto Schubert Coelho, e formem vocês mesmas e mesmos as suas experiências de reflexão, de questionamento. Tá aí. Esse canal, nesse sentido, é um veículo, né? Um veículo, assim como fizeram comigo. Eu tive contato com pessoas com quem eu conversei ao longo da vida, que me abriram para certas questões, para as quais, para dizer a verdade a vocês, eu sequer tinha pensado. E eu mesmo, em determinado período da vida, nutria certas noções preconcebidas em relação à religião. Muitas pessoas, gente, confundem anticlericalismo com discussões sobre Deus. Porque as pessoas conhecem história e veem o papel nefasto de religiões institucionais, né? Em termos de dominação, subordinação, infantilização, corroboração do poder, as pessoas não querem, confundem isso com a espiritualidade que é maior, que é da condição humana, que é a tentativa de buscar contato com o transcendente. Eu mesmo já fiz essa confusão, por isso que eu conheço de perto, porque eu já vivi isso. Mas eu simplesmente não li a respeito, não pensava a respeito. A hora que pessoas benevolamente, que eu conheci ao longo da vida, me colocaram contra a parede no sentido bom, ou seja, eu fui lá fazer uma das coisas de que eu mais gosto. Fui ter uma conversa intelectual, filosófica, existencial. E a pessoa me mostrou que eu estava falando de coisas que eu não conhecia, e a pessoa começou a me trazer questionamentos, por que eu ia simplesmente falar, não, tudo bem, a nossa vaidade, muitas vezes, fica ferida, as pessoas sabem mais do que você. Gente, bobeira. O ser humano é muito vaidoso mesmo, infelizmente. Mas quando você vai pensar ali, você vai falar: não, meu, vamos estudar isso aí então. Vamos atrás, pô. Não conheço, vou conhecer. A pessoa sabe, ela tá. Poxa, a pessoa tá sendo legal, tá me ensinando. Isso aconteceu comigo. Então, se algumas pessoas que estão aqui assistindo a live nunca leram a respeito, acompanham o meu trabalho, gostam de certas coisas de que eu falo, mas não gostam de outra, ou não concordam, ou não conhecem, porque agora eu estou falando com as pessoas que conhecem pouco, vão atrás, leiam, se informem, se formem, como aconteceu comigo, não nasci sabendo isso, eu fui atrás dessas coisas, fui lendo livros, fui tendo experiências, fui conversando, trocando ideias, e fui descobrindo certos caminhos.
falta muito. Vou no sentido do que... Por exemplo, tem pessoas que se interessam mais pelas evidências factuais, pela pesquisa científica. Eu me interesso muito por isso. Mas o caminho, eu diria que é mais filosófico existencial, ético, uma dimensão mais filosófica. Esse é o meu caminho próprio. Mas eu também gosto muito disso. Por quê? Porque a nossa época é muito Tomé, né? Vê para crer. Tá certo, tudo bem. Só precisa saber o que é que se vê e que é a realidade. Então tá aí essa discussão. Tá bom, gente? Tá aí então para vocês. Eu mando um grande abraço. A gente se vê numa próxima oportunidade aqui no canal. Tchau, tudo de bom para vocês. Até a próxima.